Saudações a todos, sou Luiz Cláudio Furtado, me colocando aqui agora como um terapeuta da alma, mas não como um religioso, para que eu possa falar sobre esse acidente com a queda de um avião da companhia aérea Voe Paz, que ocorreu na manhã de sexta-feira do dia 9 de agosto de 2024, em um condomínio lá no município de Vinhedo, que fica a 79 quilômetros da capital paulista, com a morte de 62 pessoas. Ou melhor, dentro da minha visão espiritualista, essa visão que eu quero nesse momento passar para quem me ouve, com desencarne, não com a morte, mas com desencarne ou desenlace de 62 espíritos separando-se de sua matéria física. E a gente vai falar então um pouquinho sobre resgates coletivos. Em uma visão holística, uma visão espiritualista, uma visão reencarnacionista, que pregamos e aceitamos como uma grande verdade universal, como uma grande possibilidade de resgate que Deus nos concede. Nestas situações decorrentes de eventos trágicos de grandes proporções, como desastres aéreos, igual a esse, de 9 de agosto, nós podemos ou poderíamos questionar: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte de tantas pessoas em tragédias de grandes proporções como esse desastre? Como permite incêndios, epidemias, desastres naturais como terremotos, maremotos, inundações, entre outros? Nós vamos falar aqui desse caso, mas generalizando. Por que Deus permite? Coisas que causam forte emoção, sentimento e compaixão pela extensão de dor e sofrimento que ocasionaram, o que ocasionam com essas situações. Como realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor, aliado à justiça perfeita, nada se comparando, nenhuma justiça se comparando. E entendemos o homem, filho de Deus, sua criatura, o homem crescendo em amor, trazendo consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso em qualquer situação, o mais severo julgador de si próprio. Esse é um princípio. E com isso, entendendo que somos seres espirituais, com muitas décadas, muitas centenas e até muitos milhares de anos, contados dos nossos tempos aqui da Terra. E que estamos vivenciando experiências de crescimento espiritual nesse corpo físico atual, aqui neste planeta. Mas entendemos também que nós chegamos aqui com uma imensa bagagem de acertos e erros e que nós vivenciamos essa encarnação atualmente do planeta como uma escola, como um hospital e, por que não dizer, como um presídio, por termos as oportunidades de aprendermos, por termos as oportunidades de curarmos e até respondermos nossas faltas perante a outros e até contra nós mesmos. Pois o excelso psicoterapeuta, que é Jesus, ele nos disse, Mateus registrou
Isso está lá no capítulo 5, no versículo 18, quando ele diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um iota, ou seja, nem aquela menor letra do alfabeto hebraico, ou um tio, ou seja, um tracinho, jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, nada que se faz fica sem uma resposta. E aí que está a grandeza da reencarnação, uma vez que somos espíritos, uma vez criados, não seremos mais destruídos. Então a grandeza está nessa probabilidade de resgatarmos. Assim, entendemos que sempre que existe um motivo para as aflições da vida, uma vez que, por sermos herdeiros de nós mesmos, não somos herdeiros geneticamente dos nossos pais, avós, mas nossa personalidade ela é nossa, inata. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. O que podemos chamar de personalidade congênita vem de nós. Nós temos o que nos permite a liberdade de fazer escolha. Nós podemos fazer escolha. Mas é claro, se eu faço escolha, naturalmente, elas resultam em consequências que podem ser positivas ou negativas e que posteriormente reverte para nós de forma equivalente. Foi, voltou. Esse mecanismo, ele é conhecido como lei de causa e efeito, lei do retorno, como a gente queira falar. Em outras palavras, atendendo a leis naturais que visam a manutenção do equilíbrio. Se alguém sofre, é por consequência do sofrimento que causou alguém. Em uma existência anterior, em algumas existências anteriores. Ou, simplesmente, um reajuste que é necessário e um aprendizado. Um aprendizado que nós precisamos sobre as consequências das nossas atitudes, já que todas elas têm uma resposta, toda a nossa atitude, até a dispensamento. Por isso, dentro dessa forma de pensar, dessa teoria, nós aceitamos as aflições da vida, assim como as grandes tragédias que chocam e comovem, como um grande instrumento de resgate, de aprendizado, com vistas à nossa evolução. Pode ser difícil da pessoa que não compreende desta forma, não vê pelo lado espiritual, aceitar determinadas coisas. Porque além disso, ocorre que quando nós retornamos da Terra para o mundo espiritual, nossa verdadeira pátria, nós, lá na espiritualidade, nos conscientizamos nas responsabilidades próprias. Operamos o levantamento de nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatar essas nossas faltas. Resgatar devidamente e, muitas das vezes, pedimos para retornar e ter essa oportunidade de reparação. E é bom quando temos essa oportunidade, que tem situação que a gente retorna sem pedir. Mas na grande maioria das vezes, nós solicitamos as nossas provas, nossas expiações também. São muitas as situações que podem levar a resgate como este. Alguns exemplos. Guerreiros que destruíram aldeias e cidades, impulsionados pela ganância, matando milhares de pessoas, inclusive mulheres e crianças. A situação. Ou então, pessoas que, movidas pela ambição, não pouparam sofrimento a outras pessoas, a outros seres nas guerras, geradoras de crueldade, em busca do poder, da riqueza. Isso é pequenos exemplos, são vários. E outros tantos. Sendo que nós sabemos que a lei de Deus ela é imutável, diferente das nossas leis materiais.
Mas ninguém fere ninguém sem ferir a si próprio, não tem como fazer isso. E é assim que muitas das vezes nós renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Acontece muito isso. Em alguns casos, como este que nós estamos citando e vivenciando, nós somos direcionados para nos conduzirmos para o mesmo evento, para o mesmo local. Somos submetidos a uma atração direcionada pelo plano espiritual, para permitir que as pessoas que tenham agido conjuntamente, passem também em conjunto por sofrimentos semelhantes, como forma de se redimir de suas ações inadequadas às divinas leis morais. E até, muitas vezes, nós renascemos na mesma época daqueles que têm compromissos semelhantes de reparação. E as pessoas que estão ao nosso redor, mas pode falar, mas e essas pessoas que está acontecendo isso com elas? E esses que estão ao redor, esses familiares, aquelas pessoas próximas que também sofrem. Como temos a justiça de Deus como irreparável, a gente entende que essas pessoas, se estão passando por essa situação, que precisam passar como aprendizado, ou porque participaram junto com essas outras pessoas também de algum evento dessa natureza. Isso pode se dar, seja passando por situações semelhantes, às que ela provocou, ou revertendo o mal praticado com ações voltadas ao bem para uma pessoa, para uma comunidade. Que um ato de amor, ele cobre uma multidão de pecados, vamos colocar assim, de erros. Então não é que errou, tem que pagar com a minha moeda, não. Não é mais aquela lei de talião por dente, olho por olho. Não é essa a proposta da terapia espiritual, vamos colocar assim. Porque você pode ter errado e você compensar isso. Tudo nesta vida, portanto, é oportunidade de aprendizado. Só que sempre vinculado às escolhas que nós fazemos. Nós escolhemos. No caso de tragédias coletivas como esta, muitas pessoas são tocadas por sentimentos de compaixão e solidariedade, então envolve outros, propondo-se ao auxílio direto ou indireto, na forma de orações. E aí, nesse caso, esses eventos, eles fazem aflorar sentimentos nobres, denotando o desenvolvimento moral da pessoa, trazendo esse lado bom que todos temos esse lado bom, todos temos alguma pontinha desse amor dentro da gente, que um dia vai aflorar se ainda não aflorou. E esses acontecimentos fazem isso. Então essa situação, esse acidente, não mexeu emocionalmente só com as pessoas que conheciam, não, mexeu com todo. E não mexe só com o nosso Brasil, todo o nosso planeta. Quando vê uma notícia dessa, quando ouve uma notícia dessa, então mexe com as pessoas. Nós lamentamos, mas sem desespero. Quantos se fizeram vítimas de desastre que nos confrange na alma, nos mexe. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Nós somos seres perfectíveis, em busca da perfeição. E não perfeitos. Perfeito só teve um aqui, Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências divinas. As ocorrências da divina justiça de Deus. Que o sofrimento, ele é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós. Que tudo se renova para o bem de todos, e que Deus nos concede sempre o melhor.
Então a gente entende que isso que a gente vê como grande tragédia é uma oportunidade de Deus para cada um de nós. Não só para aqueles 62 espíritos que eles estavam, para cada um de nós refletir. Eu quero, nesse momento, fazer uma prece. Uma prece para estes irmãos que retornaram ao plano espiritual. Entendendo que a prece, essa energia, essa coisa, sabe, essa força, essa conexão que temos, a prece pelos espíritos que acabam de deixar o nosso planeta, essa prece tem por fim não apenas proporcionar uma prova de simpatia, mas ela tem também o propósito de ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, porque muitas vezes se demora em acidentes trágicos, repentinos assim, que muitas vezes demora esse desligamento. Então, mas também para ajudar essa libertação dessas ligações desse espírito da matéria, abreviando as perturbações que seguem sempre quando há essa separação do corpo, existe uma certa perturbação, e para que nós possamos torná-los mais calmos e esse despertar possa ser um despertar mais tranquilo e consciente. Mas ainda nesse caso, como em todas as demais circunstâncias, o que vale é a eficácia da prece, dependendo da sinceridade do pensamento e não da abundância de palavras ditas com maior ou menor ênfase e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa, não são palavras maquinais. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância nos espíritos a quem se dirige essas mensagens, essas preces, essas energias, e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas. Então essas preces vão chegar como se fossem vozes amigas que vão despertá-lo desse sono. Porque certamente demora um pouco para muitos. Tem muitos que estão presos ali no corpo, presos no avião. Tem muitos que ainda não deram conta que desencarnaram. E a prece, ela tem essa função de acalmá-los. A gente vai fazer essa prece. Eu estou fazendo nesse momento, no momento que você abriu e está assistindo. Mas é no momento, do teu momento, depende do teu coração. Seja daqui a um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, a hora que você abrir e utilizar a prece do coração, você vai realmente estar elevando isso, porque não são as palavras, é o teu sentimento. Vamos então a essa prece. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda e derrame sobre estes 62 espíritos, nossos irmãos, que acabaram de deixar a Terra. O desastre aéreo do dia 9 de agosto de 2024, nesse condomínio lá no município de Vinhedo, em São Paulo, no Brasil, e que acabaram de serem chamados por vós, o Supremo Senhor da vida. Desejamos que brilhe vossa luz aos seus olhos. Desejamos que tire-os das trevas, que abra os seus olhos e seus ouvidos. Dá-lhes a luz necessária e a consciência de si mesmo, a fim de se livrarem das perturbações que acompanham a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos,
temos a ousadia de implorar a vós misericórdia e indulgência em favor destes nossos irmãos que acabam de serem chamados do exílio. Fazei, Senhor, que os seus retornos sejam o do filho pródigo. Esquecei, ó Deus, esquecei as faltas que tenho cometido, faltas que tenho feitos, para vos lembrar de somente do bem que tenho podido fazer enquanto aqui estiveram. Imutável é a vossa justiça, bem o sabemos. Mas imenso é o vosso amor. Nós vos suplicamos que abrande a vossa justiça pela fonte de bondade que emana de nós. Inspirai-lhes os arrependimentos de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança prometida por Jesus. Pedimos bênçãos e sabedoria àqueles que foram poupados por ainda não ser chegado o seu momento. Que esses possam saber reconhecer a vossa bondade e através deste evento, Senhor, possam refletir e transformar suas vidas em vidas de amor, reconhecimento da sabedoria divina, aumentando suas fé e praticando suas reformas íntimas enquanto ainda se encontram no corpo físico, reconciliando com seu inimigo, se assim estiverem, enquanto está a caminho com eles. Pedimos também, Senhor, vossas bênçãos, força, coragem, muita fé e consolo para os entes queridos que ficaram, aos amigos e a todos que se mobilizaram ativamente através das ações diretas dos locais ou indiretas, com suas preces, com seus bons pensamentos. E que também sofrem, como todos nós, com as perdas e os sentimentos, por estes que retornaram de forma trágica à grande pátria espiritual. Desta forma, Senhor, pedimos que esses companheiros sejam recebidos pelo Altíssimo. Que a paz de Deus esteja com eles, conosco, convosco. Graças a Deus, meu Pai. Na kterou z vás vzpomínám teď víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč. Měl jsem rád a mám.